Obrigado, Pai. Em primeiro lugar, por mais um dia que a Tua misericórdia se renova nas nossas vidas e nos permite estar aqui para Te adorar e aprender mais de Ti. Espírito Santo, prepara o nosso coração, a nossa mente. Te peço que toda distração, toda preocupação, que seja esquecido, deixado de lado agora, e que a nossa mente, o nosso coração sejam levados cativos aos pés da cruz, ao Teu trono. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quero começar com uma pergunta para você. E a pergunta é: como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida? Como tem sido os seus dias, últimos anos? Como é que você tem levado, como é que você tem encarado tudo que tem acontecido com você nesses últimos tempos? Será que você tem vivido preso ao passado? Ou você é uma pessoa que olha com grandes expectativas para o seu futuro? Essa foi uma pergunta que recentemente eu comecei a me fazer, né? Eu comecei a falar comigo e perguntando sobre isso. E foi exatamente disso que surgiu essa mensagem. Nós tivemos um evento do Difflin lá com os jovens e a pessoa que ia ministrar me perguntou: pastor, o senhor quer que eu fale sobre o quê? E na hora eu fiquei sem saber o que dizer para ele, mas pouco tempo depois, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu fiquei assim, pensando. Ele disse assim: fala para ele falar sobre, o tema da mensagem vai ser de volta para o futuro. E eu fiquei pensando sobre isso, disse para ele: cara, faça uma mensagem aí falando sobre de volta para o futuro. Só que essa mensagem falou mais comigo, esse tema falou mais comigo do que qualquer outra coisa. Porque eu comecei a me questionar, comecei a pensar. Eu comecei a pensar como é que eu tenho vivido os últimos dias. Será que eu tenho vivido preso ao passado? Será que eu tenho uma visão positiva do futuro? Como é que tem sido? E como é que você tem vivido? Quero que você abra comigo lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. E é interessante que o Espírito Santo, ele te dá um tema, ele te dá uma palavra e vai te dando os versículos, ele vai te dando uma direção para que você possa seguir. E o texto que ele me deu foi exatamente esse. Olha só como é um texto interessante. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, passamos por versículos, nós escutamos várias vezes, vários versículos, mas muitas vezes nós não paramos para entender um pouco e meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus está nos falando, está nos dizendo. Mas olha só esse versículo, olha só o que é que ele diz. Olhe para trás, mas não se esqueça Não se lembre das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está brotando, porventura não a sabereis? Sim, porém um caminho no deserto e rios no ermo. A outra versão diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas. Essa, está aí? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que palavra fantástica. Olha que palavra poderosa. E essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Esse é um versículo que você não precisa nem ser um teólogo para interpretar. É muito simples e é muito claro. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, não tem problema olhar para o passado. O problema é você ficar preso no passado. O problema é você basear todo o seu futuro no passado. O problema é você
não olhar para o futuro com uma perspectiva de futuro, uma perspectiva positiva. A Bíblia não nos impede de olhar para trás. A Bíblia não nos impede de olhar para o passado, para as coisas que aconteceram, porque até mesmo a nossa formação toda vem do passado, das coisas que nós vivemos, desde criança até hoje. Nós temos sim que aprender, até com as coisas difíceis da vida, as coisas negativas, tudo isso serve para o nosso crescimento. O grande problema é quando eu fico preso lá atrás. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, até uma discípula nossa, e ela estava falando que estava fazendo um atendimento, né? Ela estava sendo atendida pela irmã dela, e ela me disse assim: pastor, foi impressionante, na hora que ela pediu para eu lembrar um fato importante da minha vida, dentro do processo que ela estava vivendo com a irmã dela é terapeuta também, a primeira coisa que me veio foi o primeiro pensamento que me veio em lembrança foi quando eu tinha 3 anos de idade. E depois 10 anos, quando meu pai morreu. E a partir daí, aí eu entrei num processo de choro, e foi muitos sentimentos que vieram. E ela disse que, desde esse dia para frente, ela vive ainda nesse processo de aceitar a perda do pai. E eu disse para ela assim: minha querida, por que você não perdoa o seu pai, libera? Porque ele foi embora, ele não teve culpa. Ninguém tem controle. Não vou morrer e vou ver o resto da minha vida. Não. Simplesmente aconteceu. Por que você não libera o seu pai? Por que você não deixa essas coisas para o passado? Ela saiu chorando, disse que não consegue, não aceita. Quer dizer, ela não conseguiu até hoje. Ela tem, eu acho que é da minha idade, 50 e poucos anos, 52, eu acho. Olha o tempo de mais de 40 anos vivendo preso numa situação que ela não tem controle, ela não podia ter evitado a morte, ela não pode voltar atrás. E é exatamente o que o versículo está dizendo. Olhe para trás, mas não viva preso lá. Olhe para trás, mas não fique preso nos 3, nos 10, nos 15, nos 18. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja nessa condição. Estava até comentando hoje de tarde, na hora do almoço, com o pastor Watson, dizendo que o meu TCC foi exatamente baseado em cima disso, saúde mental e a fé. Até onde vai a saúde mental? Eu preciso estar na frente de um psicólogo, eu preciso de uma medicação. Aonde vai realmente eu ter que exercer a minha fé? Existe uma linha muito tênue, muito fina, e que infelizmente nós, dentro da igreja evangélica, nós precisamos abrir os nossos olhos para muitas coisas que têm acontecido, depressão, ansiedade. Muitas vezes nós taxamos isso como falta de fé. Vai orar, meu irmão, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa. Tudo isso funciona sim. Tudo isso é o que nos trouxe até aqui. A fé no Senhor, a revelação da palavra de Deus. Mas nós temos que estar atentos a coisas que têm acontecido de uma forma muito, vamos dizer assim, sorrateira, né? E tem levado muita gente embora. Então Isaías, ele traz essa verdade, essa realidade para mim e para você. Ele diz, tudo bem, olha para o passado, porque o passado é o que formou a sua personalidade, né? o seu caráter, as histórias. Mas não fique preso lá. Não fique preso. E o inimigo, ele tem assim prendido muitas pessoas. O que eu digo que o inimigo, ele tem prendido as pessoas, e um dos principais problemas da humanidade hoje em dia tem sido 2 fatores importantíssimos e que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro é a depressão. O inimigo acaba e nós acabamos presos ao passado, às situações que aconteceram lá atrás. A princípio, realmente é uma doença, é algo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos trabalhar muito o nosso emocional. Só que quando nós não cuidamos
bem do nosso emocional, quando nós não realmente buscamos um tratamento, nós buscamos um especialista, tudo isso acaba virando espiritual. O inimigo acaba aproveitando essas oportunidades e escraviza. Nos mantém presos e escravizados lá em situações do passado, onde nós não aceitamos, onde nós não abrimos o nosso coração, por exemplo, para perdoar, para pedir perdão, onde nós não aceitamos coisas que passou, e nós perdemos a oportunidade de ver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você no futuro. E essa palavra fala muito sobre isso. A própria palavra de Deus está dizendo assim: eis que faço uma coisa nova. E Deus está fazendo todos os dias, todas as horas, coisas novas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Talvez você pode até dizer assim: pastor, que coisa nova é essa? Eu estou acordando e estou indo dormir, eu não estou vendo muita coisa mudar, não. É exatamente por isso que eu digo, o inimigo ele tem nos cegado. E nós não podemos permitir isso. Sabe por quê? Primeiro, você está aqui hoje por quê? Por que você está aqui hoje? Por que você acordou hoje? Por que você já fez tudo que você fez hoje? Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, meu irmão, minha irmã, se você acordou sem perspectiva de futuro, ou achando que as coisas estão tudo do mesmo jeito, não estão, porque você acordou, você está aqui, porque a misericórdia de Deus te alcançou e te permitiu você acordar, dando mais uma oportunidade de você mudar a sua visão de futuro, a sua perspectiva de futuro. O Senhor está dizendo: ei, eu estou fazendo novas coisas. Eu estou permitindo que você acorde, te dando mais uma oportunidade para você ver isso, para você olhar para o futuro de forma diferente. Eu estou fazendo tanta coisa na sua vida e, infelizmente, muitas vezes nós estamos presos ao passado, às coisas antigas. Isso não pode acontecer. Nós temos que parar, nós temos que entender isso. Todo dia que eu acordo, foi porque o amor, a misericórdia de Deus me alcançou. Foi porque Deus me deu e está me dando uma nova oportunidade de ter um tempo diferente. De decidir largar as coisas, de decidir deixar o passado para trás e seguir para frente. Se precisa pedir perdão, meu irmão, corre, vai pedir perdão. Se precisa perdoar, abre o teu coração e perdoa. Abre o teu coração e perdoa. Então, hoje, um dos maiores problemas que nós estamos vivendo, e quando eu digo nós, é a humanidade geral, e nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que um dia tivemos a oportunidade de nos converter, de termos as nossas vidas completamente transformadas, nós também estamos sendo atingidos por isso, depressão e ansiedade. A depressão é quando você vive 10% do futuro, 20% do presente e 70% do passado. Você vive baseado no passado. Você vive por coisas que aconteceram lá atrás. É interessante que a ansiedade, que é normal, né? Todos nós temos um nível de ansiedade, o ser humano tem que ter. Mas existe aquela ansiedade que é patológica, que é um problema, que precisa ser tratado. Quando você vive 80%, 70%, 80% do futuro naquela ansiedade. Agora, o que eu acho interessante é que o inimigo pega duas coisas e distorce, e nos torna presos nisso. No passado, que o passado, uma pessoa sem passado é uma pessoa sem história, não existe, não tem como. E uma pessoa que está com ansiedade para que as coisas aconteçam, é uma pessoa que, de uma certa forma, quer ter o controle do futuro, não consegue, não sabe como
como fazer. Duas coisas que, na verdade, eram para ser boas para o ser humano: aprender com o passado, ter uma perspectiva positiva de futuro. O inimigo se aproveita e acaba distorcendo isso e tem transformado a humanidade, de uma forma em geral, realmente em pessoas com problemas sérios. Então nós precisamos aprender com o passado, é importante. Nossa personalidade, nosso caráter, tudo é formado pelas coisas do passado. Agora, principalmente como nós encaramos tudo isso. Principalmente como nós estamos olhando, por exemplo, as dificuldades que nós passamos. Então, se você encara a dificuldade que você está passando com uma visão de que é uma oportunidade que eu tenho para aprender, você vai se fortalecer cada vez mais e cada vez mais. Nós não podemos desprezar o passado de forma nenhuma. Nós devemos olhar para o futuro com esperança e confiança. Nós devemos olhar para o futuro não com a ansiedade, com aquela perspectiva, o que é que vai acontecer no futuro, ou então querer manobrar e controlar o futuro. Não tem como. Nós só vamos cair num problema. Só vamos trazer para a minha vida e para a sua vida problema. Nós temos que olhar para o futuro com uma perspectiva positiva, principalmente confiando em Deus e acreditando que Deus tem o melhor para cada um de nós. O texto fala isso. O texto fala exatamente isso. Eis que faço uma coisa nova. Agora está brotando. Porventura não a sabereis, ou porventura você não está vendo, você não está percebendo. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Todo dia eu faço uma coisa nova na sua vida, você não está percebendo, não. O grande problema muitas vezes é que nós queremos grandes coisas, fogo do céu, um anjo que chegue na nossa frente, mostre algo sobrenatural, aí nós consideramos, realmente Deus está fazendo grandes coisas. Um profeta chegou e me deu uma palavra. Ei, isso tudo acontece. Isso tudo acontece, sim. Nós vamos viver o sobrenatural, sim. O avivamento, na verdade, ele não está chegando, ele já chegou. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo esse sobrenatural de Deus exatamente porque a nossa visão, os nossos olhos, o nosso coração, muitas vezes a nossa mente está passado. Está lá atrás. Eu não consigo ter essa visão. E olha só o que é que Deus está dizendo. Eis que faço uma coisa nova. Está chegando, está brotando. Vocês não estão percebendo, vocês não estão vendo. Eu colocarei um caminho no deserto. E claro que todos nós conhecemos e sabemos como é um deserto. O deserto é um lugar sem direção, sem rumo. Quem vai para um deserto não sabe para onde é que vai. Só que ele está dizendo assim, ó, até nesse deserto, talvez que você esteja vivendo, eu estou colocando um caminho para você seguir. Eu estou dizendo aqui, vai por aqui, segue esse caminho. Agora, será que nós estamos enxergando isso? Será que nós estamos vendo isso, o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo? E ele fala que está colocando caminhos no deserto e rios no ermo. Ele diz que está criando rios em lugares inimagináveis. Locais onde o ser humano nunca achou que pudesse ter água, brotar um rio, está brotando. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Talvez você precise abrir os seus olhos para isso. Talvez você precise começar a enxergar. E às vezes Deus, ele começa por coisas pequenas, pequenos milagres. Pequenos milagres. Nós estamos tão com a nossa mente tão
olhando, esperando o fogo descer, né? Anjos chegarem até a nós e nos dar a mensagem, aquilo que Deus está mandando dizer, que muitas vezes nós não percebemos que tem, às vezes, uma criança chega e fala uma coisa para a gente, que interessante que esse menino falou, né? Engraçado, né? Coisas pequenas. Então, essa mensagem nos lembra que, embora seja importante, esse texto nos lembra que, embora seja importante aprender com o passado, não devemos o deixar se prender no passado. Precisamos aprender com o passado, importante. Nossa formação é onde nós vamos aprender muitas coisas, é onde nós vamos chegar à maturidade. Quando nós aprendemos com o passado, a experiência da vida, com certeza todos nós já passamos por várias situações na vida. Nós crescemos com isso. A nossa maturidade vem exatamente das experiências vividas. Agora eu me lembrei, acho que o Davi tinha 15, 14, 15 anos, como toda antiga amor, antes, né? O Davi tem 21 agora. E que quer saber de tudo, né? O adolescente, né? E eu conversando com ele, não sei o que era, o papai, pai, mas o senhor não sabe não, pai. Meu filho, realmente, mais de 40 anos, na época, né? Mais de 40 anos, eu acho que eu não aprendi muito, não. Eu sei que está com 14, deve ter aprendido muito mais coisas do que eu. Então, a nossa história serve para isso, para nos trazer maturidade, crescimento. Só que o inimigo, ele sempre vai tentar manipular e distorcer aquilo que de verdade era para ser algo bom para mim e para você. Ele vai manipular, ele vai tentar distorcer. Ele está usando a depressão de uma forma horrível. Principalmente depois da pandemia, quantas pessoas têm sofrido com isso? Ansiedade, síndrome do pânico, tanta coisa, tanta coisa. E muitas vezes nós, como povo de Deus, nós estamos com os olhos fechados para essas coisas. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados. Mas eu vou trazer aqui pelo menos 3 dicas do que fazer para de verdade a gente começar a viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Para que eu e você possamos viver e ter uma visão positiva, tirar as escamas dos nossos olhos e começar a ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida, no nosso meio, aquilo que Deus que tem preparado para fazer na minha vida e na sua vida. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente deixar ir o passado. Deixar as nossas dores ir embora. Com certeza, nós nunca vamos esquecer de situações e de dores do passado. Mas nós devemos deixar essas dores ir embora, nós devemos resolver todas essas questões que nós precisamos resolver, se você quiser de verdade viver o melhor de Deus. Porque essas coisas, elas nos prendem no passado, nos tornam escravos do passado. E muitas vezes Deus está querendo te levar para um outro nível de intimidade com Ele, um outro nível no ministério, mas nós estamos presos. Na hora que a gente começa a andar, o inimigo vem e diz assim: ei, tu esqueceu do teu passado? Esqueceu daquela historinha lá? Então você não merece ir, não. Você vai ficar preso aqui. De uma forma assim, nós aceitamos isso. Nós estamos aceitando isso. Mas em nome de Jesus, hoje eu vim aqui exatamente para dizer para você: ei, avance, você pode avançar, você pode se libertar do seu passado, você pode deixar essas coisas que têm te prendido para trás. Acredite que você tem capacidade, acredite que você pode.
Mas acredite, porque a palavra de Deus diz isso para você. O próprio Deus está dizendo: ei, você tem condição. Gênesis 1, 26, o que é que fala Gênesis 1, 26? Que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos criou para dominar. Você vai lá e você vai ver no texto, nós fomos criados para dominar, só que infelizmente nós deixamos que o pecado nos dominasse, por uma condição que infelizmente nós temos vivido dessa forma. Só que Deus diz assim: ei, você tem condição de dominar, você nasceu para dominar, você nasceu para ir mais além. Você acha que é só isso que Deus tem preparado para você? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então nós devemos liberar o passado, deixar o passado embora, não nos prender a coisas que só estão nos impedindo de avançar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, e eu acho esse texto fantástico. Eu acho esse texto fenomenal, Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, olha como é legal, né? O apóstolo Paulo diz assim: rapaz, você eu não sei. E nem eu posso ter controle sobre a sua vida. Mas o apóstolo Paulo assim: meu irmão, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Ele está falando aqui da perfeição, de várias coisas, né? Mas uma coisa eu faço. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não sou o melhor. Mas uma coisa eu faço, uma coisa eu aprendi com a palavra. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e estabelecendo-me as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: meu irmão, você eu não sei, eu não tenho controle sobre você. Eu já falei várias vezes, não se prenda ao passado, mas uma coisa eu faço: eu não vou viver preso ao passado. Eu não vou deixar com que o passado esteja sempre apontando o dedo para mim e me julgando. Ei, você fez isso. Ei, olha essa situação. Você não pode avançar. Você só vai até aqui. Você não pode ir mais além. Só que o apóstolo Paulo diz assim: eu esqueci. O passado não me domina. E o que é mais interessante do apóstolo Paulo, que praticamente todas as cartas que ele escreve, ele está preso, está acorrentado. Não sei se você sabe, mas a condição do apóstolo Paulo preso era o seguinte: ele ficava preso a quatro ou mais guardas. Para onde ele ia, os caras iam junto com ele, tudo amarrado, tudo preso. Aí. Então não é a minha condição hoje que vai determinar o meu futuro. É aquilo que eu entendo da palavra de Deus, é aquilo que eu entendo que Deus tem preparado para mim. Não importa, não é a minha condição. É aquilo que eu aprendi da palavra, é aquilo que eu absolvo, que eu estou absolvendo da palavra, é a minha intimidade com Deus e entender quem eu sou em Cristo. Então, meu irmão, deixa aí o passado. Você precisa de ajuda? Busque ajuda. Busque ajuda. Não ache que o fato de você, por exemplo, ir num psicólogo, ir num psiquiatra, isso é coisa de doido, não estou nem doido, né? Às vezes a gente indica alguém: rapaz, é bom você ir para o psicólogo. Eu estou doido não. Não, eu sei. Sei que você não está doido, eu sei disso. E nem ache que isso é falta de fé. E nem acho que isso caracteriza uma pessoa que não acredita em Deus. Não é isso. Quando nós pensamos desse jeito, é exatamente o que o inimigo quer que a gente pense. Ei, não se cuida não, que isso aí é coisa de doido. O pessoal da igreja vai dizer assim: vixe, o irmão está indo num psicólogo. Falta de fé. É falta de fé, tem que jejuar mais, orar mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, o apóstolo Paulo,
Ele nos orienta. Uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e vou avançando para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E esse é o meu alvo, eu vou viver por isso. Eu não estou falando que você tem que desprezar o seu passado e não resolver as coisas do seu passado. Eu estou falando para você olhar o seu passado, resolver e avançar. Resolve e avança, meu irmão. Resolve e avança para aquilo que Deus tem preparado para você no futuro. Pastor, como é que eu faço isso? Faça uma lista de coisas que você precisa resolver. Faça uma listinha lá. Eu preciso resolver isso, preciso resolver essa situação com meu pai, com a minha mãe, comigo mesmo, com meu irmão. Segunda coisa, confie em Deus. Pastor, mas eu confio em Deus. Confio. Tenho muita fé em Deus. Tem fé, confia. Então faz uma lista, pega esse teu passado, resolve e confia nele, que ele tem o melhor para você. Até agora, Deus não conseguiu fazer o que ele queria fazer na sua vida, porque você mesmo está empancando. Muitas vezes nós estamos impedindo que Deus faça a obra que ele quer nas nossas vidas. Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio demais, demais. Muitas vezes nós somos os principais empecilhos para Deus agir e operar nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos culpando essa coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Às vezes eu fico pensando assim, o diabo... Não, dessa vez aí não tem nada a ver com isso, não. Às vezes eu fico pensando nisso. Não, dessa vez não. O problema é que tem gente que até ensina, né, algumas coisas para o inimigo, né, já é tão assim que acaba ensinando algumas coisas. Então, muitas vezes eu fico pensando que não é coisa só do inimigo. Muitas vezes é coisa nossa. Muitas vezes eu não quero resolver. Muitas vezes eu não quero ir lá e dar o braço a torcer e dizer, realmente eu errei, meu irmão. Me perdoe em nome de Jesus. Eu pequei, né? Muitas vezes somos nós que impedimos que a obra de Deus seja feita em nossas vidas. Jeremias 29:11, e esse é um texto bastante conhecido de todos nós. Ele diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês. Você está vendo? Que muitas vezes nós achamos que sabemos os planos que nós temos para nós mesmos, e muitas vezes nós impedimos que Deus haja. Deus está dizendo, ei, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos para prosperá-los, e não para os desgraçar, planos para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, Deus tem plano. Quando a gente fala para alguém assim, Deus tem plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Isso não é simplesmente um jargão, né? um agir evangélico. Deus tem plano para você, meu irmão. Hein? E sai. Não. Porque Ele tem planos, e a palavra está muito clara. Porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu sei o que é que eu tenho preparado para você. A única coisa que você precisa fazer é deixar eu exercer os meus planos na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é deixar esse passado para trás e parar de viver nessa mesma história. Eu conheço pessoas que ano após ano, falam da mesma coisa, mesmo, parece um disco arranhado e fica naquilo ali, toda a vida. Você vai conversar com a pessoa fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, se lamenta. Meu irmão, o que o Senhor está falando para você nessa noite é, chega. Resolve isso. Vai em direção ao futuro que eu tenho planejado para você. Vai em direção aos planos que eu tenho preparado para você.
planos de lhe dar uma esperança, um futuro promissor. Então confia de verdade no Senhor, deixa Ele resolver essa situação que precisa ser resolvida, porque Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer com que você viva verdadeiramente os planos que Ele tem preparado para você. Muitas vezes nós que eu digo, eu e a minha esposa, nós nos deparamos com pessoas, eu tenho uma palavra de Deus para mim. É mesmo, irmão? É. Sim, mas e aí? Não, estou esperando. Estou aguardando. Mas muitas vezes não acontece porque a pessoa mesmo está travando essa promessa de Deus na vida dela. Trava. Impede que Deus haja. E Deus está dizendo, meu irmão, já te dei a palavra, vai acontecer, confia. Agora, libera o teu coração, libera as tuas emoções. Não se deixa ser controlado pelas suas emoções. Nós precisamos saber controlar as nossas emoções. Eu sei que às vezes, às vezes tem alguns irmãos, que você tem vontade, não sei se usa voador, usa essa expressão aqui, voador. Você sabe o que é voadora, não sabe? Todo mundo sabe? Né? Eu sei. A Débora nem gosta que eu fale isso, mas estamos só a gente aqui em casa, irmãos, né? Eu sei que às vezes dá vontade de dar uma voadora gospel, é diferente, né? A gospel é mais amor, mais carinho. Mas nós precisamos trabalhar as nossas emoções. Existe algo dentro de mim e de você que se chama Espírito Santo. E que é exatamente o Espírito Santo que habita em mim, em você, que nos ajuda a ter domínio próprio. Eu recentemente ministrei um curso que eu falava sobre os temperamentos, né? No final ia ter um teste de temperamento, e todo mundo, eu quero o teste logo da EMP, né? Foram 8 aulas. Mas no primeiro dia de aula eu disse assim, nós vamos fazer. Era um curso sobre relacionamento interpessoal, como se relacionar com os irmãos dentro da igreja, ter sabedoria, tudo isso. Mas na primeira aula eu disse assim, nós vamos fazer esse teste agora. Não venha depois para mim, pastor, é porque eu sou colérico, o senhor sabe que eu sou assim mesmo, né? Por isso que eu fiz isso. Aí eu disse assim, não venha com essa história para mim não, porque o Espírito Santo que habita em você pode te ajudar e te curar de tudo isso. Pode transformar o teu temperamento. Muitas vezes nós estamos nos escondendo, eu sou assim mesmo, pastor, eu falo a verdade mesmo, eu brigo. Eu sou assim, eu chego e brigo, acabou. E o Espírito Santo que está dentro de você, onde é que está? E por último, olhe para o futuro com esperança. Faça um plano para o futuro e peça a Deus para guiá-lo e abençoá-lo. Faça um plano. Você tem plano para o futuro? Como é que você vai terminar 2025? Já que nós já estamos no meio, na metade de 2025. Como você terminou 2024, 2023? Final do ano é um ano em que todo mundo vou fazer vários planos, promessas. Quando você para olhar, quantos você conseguiu alcançar? Eu sempre digo assim, faça só 3. 3 planos para o futuro. 3 planos. Você vai lá e coloca 3 objetivos para ser alcançado 2025 ainda, 2026. Às vezes nós fazemos uma lista de 20, 30, não alcança nenhum. Não alcança. Não dá. É sobre-humano isso. Claro que nós precisamos e dependemos do poder de Deus, mas como é que você vai terminar o seu 2025? Então faça planos para o futuro, submeta a Deus, peça a Deus sabedoria. A minha oração já tem 31 anos
33 anos de convertido é sempre, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, me ajuda, me dá sabedoria. Então faça isso. Gálatas 2, 20 e 21 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você precisa viver essa realidade. Cristo vive em você, e por que você está sofrendo ainda por tanta coisa que você poderia já ter liberado, já poderia ter resolvido? Ei, Cristo vive em você, essa é a palavra de Deus. Gálatas está dizendo isso. Mas por que muitas vezes nós vivemos como derrotados, pessoas que não têm um futuro, pessoas negativas? É incongruente. A palavra de Deus está dizendo: ei, Cristo vive em você. Cristo vive em você. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça pudesse ser obtida pela lei, Cristo morreu em vão. Olha que versículo poderoso. Que o versículo está dizendo é que eu posso anular a graça de Deus na minha vida. Quando eu quero a justiça com minhas próprias mãos, quando eu quero resolver as coisas por mim mesmo, a Bíblia diz que eu estou anulando a graça de Deus sobre a minha vida. Agora é hora de tirar os olhos do passado. Tire os olhos do passado. Deixe o passado ir embora. Trate o passado, resolva o passado. Deus tem grandes coisas para operar na sua vida. Foque no presente e vá em direção ao futuro glorioso que Deus tem preparado para você. O futuro glorioso que Deus tem preparado para a sua vida. Vá em direção a isso. Viva as verdades e absorva as verdades da palavra de Deus. Cristo vive em você. O Espírito Santo que habita em você tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. É isso que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem planos para você. Deus tem planos de prosperidade, de crescimento para a sua vida. Planos de prosperidade, de crescimento. Claro que nós sempre vamos enfrentar dificuldades e problemas. Sim. Dificuldades e problemas, como eu falei, faz parte do nosso crescimento, da nossa maturidade. Vai nos formar. Nós precisamos de tudo isso e aprender. Aprender e ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente daquilo que Deus tem preparado e tem guardado para mim e para você nessa noite, meu irmão. E eu vim aqui exatamente com essa missão, de falar para você que Deus tem preparado algo melhor para você. Que Deus quer que você trabalhe as suas emoções, sim. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi um propósito específico. Que existe um propósito que todos nós temos, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, ganhar almas. Esse é o propósito. Às vezes as pessoas, pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Você vai ver lá que o seu propósito é ganhar almas para o Senhor Jesus. Seu propósito é ganhar almas. Porque pastoreio é chamado. Louvor é chamado. Ser levita é um chamado. Deus te chama para isso. Mas propósito, todos nós temos um propósito. Quem prega, quem louva. Um propósito. Ganhar almas para Jesus. Levar pessoas a Jesus. E Deus tem esse propósito. Então Ele falou comigo.
Márcio, eu tenho um propósito específico para você. Aí eu, ok, pode dizer. Quero que a partir de então, na época, 2 anos atrás, você comece a ministrar cada vez mais sobre emoções, trabalhar as emoções, ajudar as pessoas a sair dessa vida travada, porque as emoções nos travam. As nossas emoções, quando não são bem administradas, elas nos congelam. Nos congela. Ela não nos permite, ela nos cega. Ela não nos deixa ver o futuro que Deus tem preparado para mim e para você. Então, um propósito específico é exatamente isso. Trabalhar as emoções das pessoas. É ajudar as pessoas a trabalhar tudo isso. E começar a viver o melhor de Deus. Começar a viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito. No versículo 12, ele diz assim: para lhe dar o fim que você desejar. Para lhe dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? Qual é o fim que você quer para você? Deus está querendo dar para você. Deus está querendo fazer com que você comece a viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Agora, para isso nós temos que ter coragem. Coragem de quê, pastor? De reconhecer que precisa tratar a alma, precisa tratar as emoções. Se você lê de Gênesis a Apocalipse, Deus tinha muitas promessas para os profetas, para o seu povo. Mas o homem sempre tinha que dar um passo em direção a isso. Né? Quando foi para abrir o Mar Vermelho, o que foi que ele disse? Moisés, vai lá. E Moisés tocou na água e o mar se abriu. Josué, pisa Josué na água. Josué passou 3 dias. Vai, não vai, vai, não vai. E a Bíblia diz que o rio estava acima da capacidade normal de Josué. 3 dias, vou ou não vou. No dia que ele decidiu, o mar se abriu e ele passou com o povo, passou com o exército. Muitas vezes nós estamos esperando um profeta vir orar por nós, ou um pastor, qualquer pessoa. Orar. Aí a gente espera que a pessoa ore, e a gente caia no chão, né, naquela coisa, no poder, e aí eu vou ser tratado e curado. Não funciona assim. Eu preciso querer que isso aconteça na minha vida. Eu preciso dar o passo em direção a isso. Eu preciso decidir em todo momento, meu irmão. De Gênesis a Apocalipse, o homem teve que decidir. Jesus foi para a cruz, morreu pela humanidade. Está todo mundo salvo, sim ou não?